E aí pessoal, Rubens aqui, tranquilo? Vou fazer essa live hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de você reformar um ambiente, né? Se eu ficar olhando para baixo aqui, é que eu marquei uns tópicos aqui para não ficar meio divagando, meio perdido. Aí eu vou dando uma olhada de vez em quando para poder não perder o fio da meada. Aí hoje eu quero falar sobre a importância de reformar um ambiente, né? Você de, de, de cara assim você pensa assim, a importância de reformar um ambiente é porque eu vou valorizar mais o meu imóvel. Inicialmente você pensa, a primeira coisa que você imagina, né? Vou valorizar meu imóvel, vou ampliar meu imóvel, né? Vou dar um up nele e tal. Mas assim, se eu entrar muito nesse mérito, aí vai estar entrando naquele mérito de que a ampliação precisa de um profissional, né? Se você vai valorizar seu imóvel, você vai precisar mexer numa fachada, algo assim. E isso implica em questões técnicas, e essas questões técnicas têm que estar sendo acompanhadas por um profissional, né? Então eu não vou entrar nesse mérito, eu vou entrar em questões até, vamos dizer assim, até profunda, né? De coisas mais pessoais mesmo, assim, né? De como que as coisas vão sendo do dia a dia, né? Então, no meu entender, assim, quando uma pessoa se propõe a reformar um ambiente, né, por conta, ela está querendo, de alguma forma, dar uma nova cara para o ambiente dela, ou para a casa toda, seja o que for, né? Então, a primeira coisa que me ocorre, assim, é melhorar a qualidade de vida, né? A partir do momento que você muda um ambiente, você muda qualquer aspecto dentro da casa ou da sua vida, você melhora a qualidade, né? Um exemplo bobo assim, às vezes você tem a sua pia ali, né? Esses dias eu me peguei nessa situação, né? Às vezes você tá te incomodando alguma coisa assim, você vai lavar uma louça, ele tá te incomodando, você muda aquele negócio ali de pôr louça, o escorredor de louça de lugar, facilita o jeito que você estava, o jeito que as coisas estavam funcionando, já dá uma melhora, né, significativa das coisas que você está fazendo, das suas atividades ali. Então, quando a pessoa se propõe, é porque a primeira coisa que você tem que imaginar é melhorar a qualidade de vida, né? Pensar que aquilo ali que você vai fazer é para melhorar o seu dia a dia, melhorar como que as coisas acontecem durante o dia na sua casa, ainda mais nessas épocas agora na coisa de pandemia, que as pessoas estão ficando muito mais em casa, que inclusive foi uma das coisas que me levou a ter essa ideia e pensar nesse projeto, é porque teve muita reforma no passado principalmente, porque eu acho que as pessoas ficaram muito em casa e isso acarretou de você ter mais percepção das coisas que estavam às vezes faltando, às vezes coisas que incomodavam, que você não dava muito interesse, não dava muita importância para isso. Então, uma das primeiras coisas que me ocorre assim, é melhorar a qualidade de vida, né, dentro do seu ambiente, desde quando você acorda, né, até a hora de dormir. O seu dia a dia na sua casa vai ser muito melhor. O segundo item é renovar o ambiente, né? Você dá um novo sentido para ele. A partir do momento que você renova. Eu passei por isso agora, que eu reformei a minha casa. Um pouco antes de reformar, na verdade. Era só eu e minha esposa, depois tivemos filhos e tal. E assim, teve um dia que a gente estava em casa, assim, trocando uma ideia, e eu, conversando com a minha esposa, falei, pô, sabe um pedaço da casa assim que você não usa? Assim, parece que não dá mais importância para aquilo ali, você quase não utiliza. E minha casa não é grande, não é nada dessas coisas assim, né? É porque no dia a dia você chega, vai ficando tão corrido as coisas assim, que você não acaba não utilizando mais certas às vezes sentar na frente onde tem um jardim, sabe aquela coisa assim, simples, mas que faz muita diferença no dia. Então, quando você faz uma reforma, você vai renovar o seu ambiente e aquilo ali vai transformar. O grande lance disso tudo dessa ideia que eu tô querendo é a transformação mesmo, a partir desde a pessoa, né, vai transformar a casa dela e a casa dela transformar ela, né, ou vice-versa. Então, renovar o ambiente, você dá, que tá até uma palavra na moda, é ressignificar, né? Então, aquele espaço que era só uma sala de estar, sei lá, você cria um exemplo aqui, você cria
uma nova utilização para ela. Você, sei lá, coloca um aparelho de som, pessoa que gosta de música, e a partir daquela, não é só um espaço para você receber pessoas que, né, ainda mais agora que a gente não está recebendo ninguém, basicamente, né? Então ali você usa um espaço de som, simplesmente você coloca um home, alguma coisa assim, e você vai escutar seu som, tomar seu vinho, alguma coisa assim, entendeu? Então é ressignificar os ambientes, os espaços, né? Que às vezes você muitas vezes nem utiliza, né? Dentro de casa. Outro item que eu coloquei aqui que é relevante, a importância de reformar o ambiente, é quando você reforma o ambiente, você vai cuidar do ambiente e você vai cuidar de você e da sua família. Porque, como eu falei agora, você começa a usar novos espaços, participar mais, utilizar de maneiras diferentes, coisas que você não estava utilizando dentro de casa. E todo esse processo de reforma né, tem que ser respeitado. Você vai ocorrendo uma transformação, né? Primeiramente em você, quando você imagina reformar, pensa em reformar, sonha em reformar e vai encaminhando tudo até você chegar na parte do produto final, vamos dizer assim. Então isso é uma transformação onde você vai cuidar de você e da sua família, então está todo mundo envolvido. Isso é muito importante, eu acredito, na reforma, né? Então assim, a minha ideia é fazer as pessoas entenderem e respeitar esse processo. Porque durante a minha vida profissional, muitas vezes assim tem pessoas que estão desgostosas com certas coisas dentro de casa, não estão contentes com aquilo, uma coisa ou outra. E assim, um exemplo hipotético, a mulher quer mexer na sala dela. E às vezes nem conversa com o marido, nem nada, simplesmente procura o profissional, aí na hora que vai lá conversar com o profissional, vai os dois, e às vezes chega lá, o casal, a mulher fala, o marido não tá nem sabendo, né, tipo, nem tá querendo se envolver com aquilo, e a reforma acontece, vai acontecendo várias coisas, envolve grana, envolve tempo, bagunça, uma série de coisas que vai estar em torno da reforma, que se você não respeitar o processo, não amadurecer essa ideia, isso, ao invés de ser uma transformação e uma coisa que vai mudar a família, que vai mudar você, que vai transformar a sua casa, que vai mudar seu estilo de vida, que vai mudar a sua vida, a maneira como você curte a sua casa, ao invés de ser bom, vai ser ruim. Vai se transformar num caos, uma coisa que não vai ser legal, né? Então, assim, durante minha carreira, assim, eu passei por várias situações, na verdade, em muitas situações, assim. Principalmente quando vai chegando no final, aí, às vezes, assim, o homem, por exemplo, queria, para não ficar na sombra da mulher, o homem queria reformar e a mulher não estava muito afim, não estava dando muito interesse, mas daí começou aquela bagunça, já decide fazer a reforma, decide mudar alguma coisa também do gosto dela, da coisa que ela já tinha imaginado, ou então que surgiu no meio da história ali. Não tinha previsto a questão financeira, isso não estava dentro do planejamento, aí onera mais tempo, onera mais grana. Então tudo vai causando um estresse que é desnecessário. Então a minha ideia é que essa transformação respeite um processo. Então aqui desde o começo vai ser a pessoa entender o que ela precisa, o que ela quer, né? E planejando, transformando e devagarzinho as coisas acontecendo. Uma coisa que eu fiquei imaginando hoje, antes de começar a live, vamos supor, a pessoa quer reformar. Por onde que eu vou começar? Sei lá, começa por um escritório que você tem em casa. Você usa eventualmente, esporadicamente. Começa por ali, com coisas pequenas, de repente um papel de parede, uma pintura, troca de objetos, coisas simples assim, para você ir pegando a mão, para você vendo como que as coisas acontecem, como que aquilo ali vai, como que o tempo daquilo vai demandando, para depois ir partindo para coisas maiores, né? Então, sempre entendendo e respeitando o processo, para que as coisas aconteçam com harmonia e sempre vai. Como eu estava falando, um exemplo assim de transformação. O ano passado a gente reformou uma área de lazer que inicialmente o cliente veio até nós, né? Que ele queria ele queria melhorar a área de lazer dele, né? Ele tinha uma ideia de ampliação e tal, porque estava muito pequeno, muito conflitante, várias coisas que ele tinha e tal.
E a gente pegou, fez a proposta, e assim, resumir, né, só para exemplificar, a gente ampliou. Então, o que ele queria melhorar só de espaço e ficar uma coisa mais aconchegante, ele ganhou espaço, né, no final, assim, de resposta que teve dele. Mais espaço para os amigos, né, isso ficava muito claro, assim, aqui as mulheres vão sentar nessa mesa, agora eu tenho um espaço de estar com sofá, agora eu tenho um balcão, agora eu tenho um espaço externo com estar para fumante, eu tenho um espaço para minha filha brincar e as crianças ficarem brincando, ou no dia a dia agora, antes não tinha, ficava trancafiada dentro de um quarto com espaço para brinquedo, agora tem um espaço fora. Então, olha a transformação, isso tudo planejado, isso tudo conversado e foi amadurecendo, né? E sem sair da linha do que tinha pensado inicialmente. Um outro exemplo que eu separei aqui foi numa reforma que era numa área social da casa. E inicialmente ela falou assim, preciso de uma mesa grande, preciso de um espaço, porque minha família cresceu muito. E durante a reforma, e assim, essa reforma foi, na verdade, eu fui mais assessoria o projeto, teve o projeto, claro, tudo, mas assim, depois da apresentação do projeto, o caminhar da coisa toda foi muito mais assessoria. Eu fui conduzindo, até porque eu já tinha essa ideia na cabeça, eu fui meio que, né, deixando a cliente e fui conduzindo ela foi falando as coisas e eu fui só junto com ela, não fui impondo, como eu estava falando nos outros vídeos, eu falei, não fui impondo nada, fui só, né, amadurecendo com ela e esclarecendo e colocando as coisas. Mas assim, além da mesa que ela tinha falado que precisava para várias pessoas, para a família toda, a gente criou um espaço que antes era só uma circulação. Então, assim, o que eu estava falando de ressignificar um ambiente, era só um espaço de uma sala em L, assim, era um espaço de circulação. Ali foi criado um novo estar, onde ficaram poltronas e ali e aí colocou um armário, tá, uma adega, e virou um espaço onde ela toma vinho, onde vai ficar ali com mais um casal e tal, e para tomar vinho, um estar, né, que na época a gente até chamou de espaço wine e tal. Então, olha que inovação que aconteceu numa coisa que nem estava prevista inicialmente, assim, né? Um outro exemplo que a gente mexeu, que acabou nem concluindo, mas assim, o processo foi muito interessante, que a gente fez um projeto de uma reforma que era para a casa toda. Ele queria alterar toda a casa, era uma casa pequena, então teve várias alterações, várias intervenções na casa, e virou um projeto grande. Aí acabou que nem fez esse projeto, só que ele achou tão bacana, o projeto tão legal, e ele estava fazendo essa reforma porque ele queria fazer um investimento para valorizar o imóvel, aquela coisa toda que eu estava falando, e ele falou, na verdade, ele falou, agora eu não vou investir, não vou fazer mais o que eu quero, porque esse projeto ficou tão legal que ele viu a possibilidade de melhorar a qualidade de vida dele. Ele estava fazendo isso porque ele ia mudar para uma outra cidade, ele ia ficar só mais um tempo nessa casa, e depois ele ia para outra cidade, né? Para outro estado e tudo. Ele falou, vou levar esse projeto, eu vou fazer esse projeto lá, é isso que eu quero para minha casa. Foi traduzido tão legal, assim, foi traduzido tão bem o que ele queria, que ele falou, vou levar esse projeto e vou fazer na outra cidade, vou fazer só uma reforma pequena. Então, isso foi com o auxílio de um profissional. Agora você imagina esse processo de amadurecimento, de prática, de estudo, onde a pessoa vai transformar, fazer tudo isso. Porra, eu viajo com essa ideia, porque eu acho que isso aí vai ser muito legal. Uma pessoa pegar, né, fazer uma transformação dessa assim, sozinha, com a participação da família, dos filhos, do marido, da esposa, todo mundo junto, envolvido, né, tendo a discussão do que vai, do que não vai, as ideias transformando, mudando, né? Esse que é o grande barato, eu acho que é nesse ponto que eu quero chegar. A cadeira tá... Então, essa é a ideia principal. Aí a pessoa pode pensar, pô, mas eu não sou capaz de fazer uma reforma, é muito complicado. Eu acho assim, tudo que a gente for fazer na vida vai ser complicado. Principalmente no começo, né? Qualquer coisa, seja ela esporte, você vai fazer começar um novo exercício, tudo que você se propõe, novos estudos, vou ler um livro, nada é fácil. Tudo que sai da sua rotina, tudo que sai
do, do costume ali, do cotidiano, vai ser complicado. Não vai ser fácil de você encaixar aquilo. E a mesma coisa é para esse lance da reforma. Então, a primeira coisa que a pessoa vai falar, não sou capaz. Qualquer pessoa é capaz. Né? Ninguém entrou numa universidade e hoje chegou. E assim, tem muitas pessoas que saem da universidade que não é capaz, porque não se dedicou, porque não é isso que ela queria, né? Imagina você poder, de repente, você se dedicar ao ponto de, sei lá, você virar um decorador, de repente, porque isso não precisa de uma universidade para você prestar esse tipo de serviço, né? Decorador de festa, decorador de ambiente, decorador de, né, do que for. Você vai ter carga de conteúdo para isso. Essa é a minha ideia. Então, se tiver junto, se dedicando aqui, eu acho que é possível, né? Então, a primeira coisa que eu acho que vai ocorrer é a pessoa falando, será que eu sou capaz? Eu acredito que qualquer um é capaz de fazer, né? Outra coisa que a pessoa pode pensar, mas se eu vou mexer nisso aqui, vou gastar demais, né? Então, assim, a transformação vai acontecer a partir do momento que você planejar, né? Então, começa a partir de um sonho. Esse sonho é uma meta na sua vida e você vai planejar para que isso aconteça. Né? Falar, preciso mexer. Porque às vezes a gente passa, como eu estava falando, a questão da importância de reformar, passa anos e anos e anos. Tá passando um caminhão agora aqui. Passa anos e anos e anos naquele ambiente, naquela coisa, te incomodando e você fica procrastinando, né? Se você tivesse lá atrás planejado, pensado tudo certinho e colocado no papel para você começar a desenvolver essa ideia, as coisas acontecem. Então, a partir do planejamento, você vai imaginar o que você vai fazer e você vai fazer uma reserva para que isso aconteça, né? Uma reserva financeira para que aconteça isso aí. Então, mais uma vez, é possível, tudo planejado, estudado e com bastante fé e força, nada é impossível. Qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não precisa você criar objeção a nada. Sempre é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer um é capaz, né? E que mais assim que me ocorre agora aqui que a pessoa poderia falar que ela não seria capaz de fazer? O que me ocorre agora é isso, assim. Às vezes achar que é muito complicado, né? Às vezes é muita coisa. Já teve caso da pessoa me chamar, essa da sala me chamou porque ela até iniciou a reforma antes de me chamar. Aí ficou muito difícil a comunicação com o pessoal da obra, né? Então, assim, se você tiver as informações necessárias, você vai saber lidar com o pessoal da obra, vai saber se a pessoa está te enganando, se a pessoa está te cobrando demais, né? Então, toda é questão de informação e de estudo, né? E prática também do que você fazer. Por isso que é legal aquilo que eu falei, de repente, vou começar uma reforma, eu vou começar começa pelo escritório, ali é um espaço que você não utiliza muito, não vou começar pelo banheiro, onde você vai ter que parar, que é um espaço funcional da sua casa, você vai ter que parar de usar ele para poder mexer, e sabe, virar aquela bagunça, poeira. Então já vai ser um estresse, você vai não ter condições nenhuma de mexer, e aí vai virar um banzé, e o estresse vai ser violento e já começou tudo errado, né? Não é essa a ideia, né? Aí eu queria, o que eu estava pensando aqui, em falar as maneiras erradas de reformar, né? Dentro dessa importância, né? Qual que é a importância de você reformar? As maneiras erradas, que é o que eu já até falei um pouco aqui, dentro, né, dessas coisas que as pessoas às vezes vai impedir as pessoas de fazerem, iniciar a sua reforma, nunca comece sem planejar. Acho que eu já até fiz um post passado. Nunca comece sem planejar. Nada, nada, nada. Porque, como qualquer coisa na vida, até quando você vai sair de casa para ir em tal lugar, lá no seu subconsciente, lá você já até meio que traçou o caminho que você vai fazer. Você já planejou por onde você vai passar, por onde que você vai ir e tal. Quando você amanhece, acordou, você já pensou no seu dia a dia. Isso é básico, né, para qualquer coisa que você for fazer na vida, né? Então, nunca comece nada sem planejar, principalmente reforma. Nada, 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 nada. Em termos de... Outra dica que eu vou dar aqui. Você nunca nunca faça uma compra ou aprove um orçamento de um serviço terceirizado sem fazer no mínimo 3 orçamentos.
né? Ah, vou comprar piso. Faça 3 orçamentos. Veja o produto tal que te agradou, legal, bacana. Faça 3 orçamentos desse material, né? Pondera tudo que for de relevância ali. E, pera aí que tocou. Desculpa aí. Pondera o que for para ponderar e faça 3 orçamentos. Mesma coisa com um terceirizado. Você vai contratar um eletricista lá, um gesseiro, sei lá o que for. Faça 3 orçamentos, né? Porque daí você vai ter uma base. Você vai ter um que cobrou 2 preços parecidos, um que cobrou muito caro ou um que cobrou muito barato. Você tem que ter informações de cada um desses. É importante que você tenha indicação, né? Para que você esteja segura, né? do profissional que você está contratando. Então jamais compra material ou contrate um serviço sem fazer no mínimo 3. Você ter 3 indicações, 3 orçamentos para você poder começar o serviço, seja ele qual for. E agora aqui eu vou falar um que vai entrar até numa polêmica aí, né? Vamos polemizar. Que isso aí passei muito durante, né, esse tempo meu profissional, e assim, o profissional tudo bem, tranquilo. Agora, quando você estiver sozinho, fazendo a sua reforma sozinha, isso aqui é complicado, né? É polêmico, mas é complicado. Que é você escutar a opinião de todo mundo. É uma coisa que eu sempre bato na tecla assim, não escute a opinião de ninguém. Você escuta, processa e vai para sua casa. A casa é sua, o ambiente é seu, o dinheiro é seu, o tempo é seu. Então que eu estava falando de respeitar o processo, né? Você tem que respeitar o processo. E você tem que respeitar a sua casa, a sua personalidade. Porque, mas é importante eu escutar a opinião das pessoas. Sim, é importante. Para você saber a experiência dela. Mas assim, eu faço uma analogia sempre com, vamos supor, compra de carro. Eu sou um exemplo, eu já me lasquei em compra de carro, né? Comprei bucha e, né, lasquei. Mas assim, se a pessoa falasse para mim que não virava comprar aquele carro lá, eu poderia falar, puta merda, devia ter comprado, porque o cara falou, foi na opinião dele, deixei de ter um carro que eu queria. Mas eu passei pela dor, passei pelo processo e sei que não deveria ter feito. E hoje eu não faço mais isso. A mesma coisa numa reforma. Então comece pelo pequeno espaço, vai fazendo aquilo, vai transformando, vai processando os seus gostos, as suas vontades, as suas necessidades de acordo com a sua vida. Ninguém é igual a ninguém, ninguém passa o dia igual a ninguém, ninguém curte a casa igual a ninguém, cada um tem seu estilo de vida, cada um faz as suas coisas diferentes, até mesmo dentro de casa. Tem 4 pessoas dentro de casa, cada um faz as coisas dentro do seu ambiente diferente. Então, assim, durante né, esse tempo meu de profissional, várias vezes, pra gente é tranquilo, né? A pessoa chegava e ia mudando, né? Mas tranquilo, ela tá escutando as pessoas e tá mudando, ela tá pagando por isso e vai mudando. Mas assim, eu sei que esse processo não tem um resultado legal. Ela pagou, mudou, fez do jeito que ela queria, porque cada hora tinha uma alteração, porque ela tinha escutado fulano, que ela tinha ido em tal lugar e ela achou aquilo lá legal e a coisa toda vai virando sei lá, às vezes vira até um Frankenstein, porque nada condiz, principalmente quando se contrata um profissional. Você está contratando um profissional porque você acredita que aquela pessoa vai fazer tudo que você quer. Mas a partir do momento que você começa a encaixar um monte de coisas e... Pô, às vezes eu acho legal certas coisas lá, tal, mas aquilo não encaixa na minha realidade, não se encaixa na minha necessidade, né? Às vezes financeira, às vezes do dia a dia, não tem nada a ver, entendeu? Não, mas eu vi lá na fulano, ficou legal uma banheira. Pô, bacana a banheira. Aí a pessoa investe uma grana, né? Que não é barato, e ela vai ver que depois que ela não tem paciência de ficar enchendo uma banheira e tal, igual a outra pessoa lá tem, que ela se dedica a isso, para ela um momento, ela colocar o sais dela lá, o sabão, papapá, toda aquela coisa, as espumas,
Mas para ela não tem saco para aquilo, ela não se propõe a ficar aquele tempo na banheira dela, entendeu? Aí ela fez um investimento, demorou mais a reforma, gastou um monte e ela não usa a banheira. Então, você sempre tem que pensar em você, na sua personalidade. Por isso que eu falei que era um tema polêmico, né? Sempre siga o seu caminho. Ainda mais se você estiver na caminhada, já vai estar junto comigo aqui, que eu vou estar ajudando, vou estar dando as dicas, vou estar, né, assessorando dessa maneira online aqui. Mas assim, você vai começar a fazer a sua reforma, planejar a sua reforma sozinho. Então, siga os seus sonhos, as suas necessidades, a sua vontade. Não fica na pilha de ninguém. Você escuta, vê, de repente fala, legal, aquilo ali cabe cabe na sua realidade. Então dá para você, de repente, encaixar na sua reforma e colocar aquilo ali e vai ficar legal. Agora não fique escutando o outro, porque a hora que você começa a mexer com as coisas, é sempre assim, é que nem carro, o exemplo do carro. Fulano fala, e assim, depois que você compra o carro, sempre no outro dia o cara fala, rapaz, você comprou o carro agora, ontem o cara tinha um carro para vender bem melhor que esse. É sempre assim. Então a hora que você começa a mexer, vai chegar o pai, avô, tio, cunhado, amigo, parente, vizinho, todo mundo vai falar para você, não, mas você tem que fazer assim, não faz assado, faz não sei o que, opinião todo mundo gosta de dar, né? Agora, não, eu, como profissional, a experiência que eu tenho, não recomendo você escutar, principalmente nessa jornada aqui que vai ser de você aprender a reformar sozinho. Faça o seu processo de aprendizado, de crescimento, transformação, você. Escutando, aprendendo, vendo exemplos, mas aprenda a sua casa, viva a sua casa para você poder reformar e ficar cada vez melhor e essa transformação ir acontecendo, né? Então, falando assim, as coisas que você não deve fazer, agora eu vou falar as coisas que você deve fazer, que são as corretas, né? A primeira coisa é você diagnosticar. Você tem que fazer um diagnóstico de tudo que está acontecendo, porque senão como é que o Rubens está falando para começar pelo planejamento. Eu vou planejar como? Então você tem que diagnosticar, né? Porque eu vou mexer com piso, mas eu não quero mexer com pintura. Eu já vou te dizer que é quase impossível você mexer com piso e você não mexer com a pintura, porque vai tirar piso, vai sujar, é poeira, você vai mexer no rodapé. Então, esses diagnósticos aí, com o tempo, esses processos vão ser passados aqui, tudo, a gente vai falar, né, diversos assuntos, mas assim, esse tipo de diagnóstico que eu estou falando, essa sala aqui, eu nem assisto TV mais e tal, eu vou tirar esses pontos aqui, eu não vou tirar ponto de cabo, de energia, eu vou fazer só uma sala de estar aqui para ficar para visita. Aí você tira e depois você vê que você não usava mais, então faça esse diagnóstico. Pensa certinho como você tem que fazer para você fazer o processo certinho, né? Dentro disso, dentro desse diagnóstico, você vai ter a consciência do que realmente você precisa ter e o que você quer ter, né? Dentro disso, eu preciso ampliar, eu quero ampliar minha mesa de jantar. Eu quero ampliar minha mesa de jantar, mas eu preciso, né? Eventualmente vem as pessoas, de repente, se ao invés de eu pegar e ampliar, né, colocar uma mesa de jantar maior, se eu pegar e fazer um estar onde as pessoas vão ficar mais à vontade, vai ficar aquela coisa mais informal. Então, né, você sempre pensar o que você quer ter e o que você precisa ter, né? Sempre ponderar essas duas coisas. Nunca, a partir, né, dentro dessas análises, desse diagnóstico, você vai conseguir fazer o seu planejamento. Aí depois do planejamento você vai fazer o seu orçamento, que daí você vai ver o que você vai mexer de fato, então você vai conseguir já quantificar, né? Você vai ver o que vai usar de material, a mão de obra que vai ser necessária, e aí você vai poder fazer os orçamentos e fazer uma planilhinha ali, que seja na mão mesmo, e você vai fazer todo um orçamento estimativo assim do que você vai gastar. Então, nunca saia dessa estimativa. Então, dentro dessa estimativa, você joga lá uma porcentagem, eu sempre falo de 20% a 30% a mais. Primeiro, porque ou você pode ter algum imprevisto, ou você pode, de repente, querer, eu ia comprar um piso de R$40, mas eu vi um piso de 60 que vai me deixar muito mais feliz. Então,
você tem essa gordura aqui para poder dar essa esticadinha no piso e sair um pouquinho do orçamento, mas tá planejado e você tem um orçamento já enquadrado, fechado, baseado naquilo que você vai mexer e você não sai daquilo, né? Se você, eu tava mexendo, eu vou mexer na minha sala, pô, mas eu decidi mexer na minha área de lazer, aí você para, reavalia tudo, refaz e aí você continua, porque senão vai dar zebra. O feito, né? Você já diagnosticou, você tem a consciência realmente do que você quer e o que você precisa ter. Tem um orçamento, você não vai sair desse orçamento, né? Tentar ao máximo não sair para não dar cagada. Aí você vai escolher o estilo e a tendência conforme a sua personalidade. Por isso que eu falei naquela primeira parte do que você não pode fazer, de você ficar escutando muitas pessoas. Porque você vai estudar os estilos que existem, né? E dentro dos estilos existem as tendências, que são as coisas que estão acontecendo, né? Na contemporaneidade da coisa toda que está na internet, no Pinterest, toda essa coisa. Os estilos que estão em alta, vamos dizer assim, não os estilos que estão em alta, as tendências mesmo que estão em alta, né? O hype. Então, você vai estudar e vai ver se aquilo se encaixa para você. Porque você vai lá, você é uma pessoa mais, sei lá, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa mais do rural. Eu gosto de coisas de estilo rústico e tal, né? Eu tenho uma pessoa que gosta daquela coisa mais intimista e mais rústica, mais quente. Aí a pessoa vê que a pegada industrial, né, tá mais na moda. Aí a pessoa vai ver que tá industrial, porque a hora que você vê nas imagens você acha muito bonito, né? E de fato é. A minha casa é basicamente toda industrial, por exemplo. Mas assim, a pessoa, ela tem dentro dela, da personalidade dela, a alma rústica, aquela coisa, né, mais do campo, ela gosta de madeira, não que não possa ter no industrial. Mas é aquela coisa mais intimista, sabe? Então, ela vai e ela pega e começa a mexer e faz a casa dela toda industrial. O industrial, ele tende a ser uma coisa mais fria, né? Uma coisa mais neutra. Então, você vai bater de frente, diretamente de frente com a sua personalidade. Que às vezes você ficou vendo as coisas que tá na internet, fulano te mostrou, ciclano te mostrou, te deu opinião, aquela coisa toda, e você foi nessa. E aí vai dar tudo errado. Então, siga a sua personalidade, as coisas que você gosta, né? Senão você vai traçar um caminho aí que depois, se chegar lá no final, você vai ver que foi um mau tempão, que você deu a alma por aquilo ali, só que na hora que chegou no produto final, não era nada daquilo que você queria. Aí você vai ficar frustrado, né? Que você, de uma certa maneira, vai passar por um estresse, sempre tem alguma coisinha assim que não saiu no tempo que você queria, né? Uma coisa enrola, outra demora, às vezes você decide mudar, mas aí você pega e faz uma coisa que não tinha nada a ver com sua personalidade, né? Seguindo uma tendência. Então, vê o seu estilo, né? Não que você não possa, de repente, fazer. Você pode, de repente, fazer a sua sala de estar numa coisa... Vamos usar o exemplo da pessoa que é mais rústica, né? Mais do campo, né? Ela faz a sala dela mais industrial e lá na área de lazer, no quarto dela, na cozinha dela, ela pega e faz o estilo mais rústico, mais intimista, mais caloroso, e faz lá na sala de estar uma pegada industrial, mais frio, né? Aquela coisa mais intimista, mais seca, aquela, né? O industrial tem essa, né? Lógico que dá para misturar as coisas, tudo, né? A gente vai ver isso mais para frente, mas assim, dá para fazer. Então sempre leve em consideração você, que quando você se entender e passar por esse processo, a transformação vai ser
certinho. Você não vai... Não é que não vai, mas a possibilidade das coisas saírem fora do planejado é difícil, porque você vai estar traçando o seu caminho que você já planejou. Então você já sabe onde você vai chegar, você já tem tudo claro, as coisas que você quer, o que você vai gastar, o que você pensa, como que você quer mudar aquele ambiente que eu estava falando, a importância de reformar. Ah, eu já sei por que eu vou reformar, eu quero transformar isso aqui, né? Eu vou dar outro sentido para esse pedacinho da minha casa aqui. Até mesmo um jardim, um espaço que não tinha um jardim, aquela coisa do jardim vertical hoje em dia, né? Aquilo ali muda totalmente o ambiente e muda o seu dia a dia. A hora que você acorda e vê aquilo ali, e essas coisas assim, eu acho que sabe que é bacana, porque eu passei por esse processo também do dia a dia, porque a gente é do ser humano isso aí também. O ser humano cada dia ele quer uma coisa nova, uma coisa diferente, ele tem essa coisa nova, depois ele quer uma outra coisa nova. Isso faz parte do processo, é do ser humano isso. E quando você faz essa transformação, que ela vai ocorrendo pouco a pouco, você vai pegando amor por cada pedacinho da transformação da sua casa, né? Eu falo pela reforma que eu fiz aqui em casa. Foi tudo bastante devagar, eu fui pensando em cada coisa, mudou no meio do caminho algumas situações. Então, teve um jardim que eu tinha feito, depois eu desfiz, porque por conta da obra cagou tudo, eu tive que refazer, mas essa reconstrução do jardim foi importantíssimo, porque foi mais um processo na reforma. Aí cada dia, né, cada período é uma transformação, porque é uma coisa meio profunda isso aí dá para ficar para outro momento, mas assim, quando as pessoas fazem tudo de uma vez, né, a minha ideia da reforma sozinho é passar por essa transformação, porque as pessoas parecem ter um vazio hoje, né, e a casa, né, perdeu meio que o sentido. Hoje em dia as pessoas meio que passam pela casa, sei lá, e agora com esse negócio da pandemia, né, essa coisa toda está acontecendo, as pessoas parecem que estão vendo de outra forma, até por conta disso, que um monte de reforma, pessoas querendo mudar de casa, fazer uma casa nova, porque aquela casa ele viu que não estava atendendo a ele, porque ele estava ficando o tempo todo em casa e aquela casa já não servia mais. Então as pessoas perderam, parece que a casa perdeu sentido, assim, né? Não tem mais aquela coisa, né? Tô generalizando aqui, né? Não é todo mundo que é assim, mas assim, de uma maneira meio geral, as coisas estão muito aceleradas na vida das pessoas. Então, a casa meio que ficou, né? As pessoas no final de semana saem, cada um vai para um canto. Então, parou aquela coisa de todo mundo ir para casa de fulano, de ciclano. Ainda mais agora que parece que eu mesmo já até esqueci como é que é isso. Então, o grande lance dessa parada toda que eu quero fazer é as pessoas voltarem a amar a casa. Ela vê, puta merda, eu vou mexer com isso aqui, eu quero transformar. Olha essa parede como que tá vazia, eu posso fazer, puta, mas como é que eu vou fazer? Então, é isso que eu vou mostrar. Como que eu vou transformar essa parede? O meu lavabo tá lá abandonado, né? As pessoas não usam, eu vou fazer outra coisa com esse lavabo aqui, eu vou transformar ele em outra coisa, entendeu? Essa é a ideia, né? Então, acho que por hoje é isso, né? Ficou meio profundo no final, né? Eu vou... Acho que hoje é isso, a importância de reformar o ambiente. Né? Eu acabei falando várias outras coisas aqui, mas a ideia era essa mesmo, né? Fazer uma introdução da ideia geral da reforma, do porquê reformar, do porquê desse projeto, né? Então, agora eu vou começar a falar umas coisas talvez mais curtas e mais específicas, assim, tal, né, assunto tal, como você resolver isso, vamos ver como é que vai ser a produção. Estou aprendendo a mexer com isso aqui, as ideias estão vindo, quem puder ajudar, mandar ideia, mandar dúvidas, pode ir mandando, sem vergonha. Porque às vezes a pessoa fica com receio de fazer alguma pergunta, achando que a pergunta é boba, né? Ah, essa pergunta aqui é meio bobinha e tal, mas é o contrário, às vezes aquilo ali é o grande detalhe. Porque o que é bobo para um
para a grande maioria, é a maior dúvida dele, a maior dificuldade que ele estava tendo é justamente essa pergunta boba que você tinha. Então, se você tiver alguma dúvida, vai mandando. Se você souber de alguém que quer reformar, que... Isso vai acontecer muito para quem não tem as condições financeiras de pagar um profissional. Então, é uma oportunidade muito grande da pessoa aprender, né? Lógico, dentro daqueles parâmetros lá, né? Ele vai reformar... Olha o ônibus de novo aí, ó. Ele vai reformar sem... Esqueci de fechar a porta. Ele vai reformar, ser um profissional, mas não vai mexer com quebra-quebra, funções estruturais, nada disso. É só uma reforma de transformação mesmo, de ambiente, modificação, né? Renovação, beleza? Então, que vocês puderem ajudar, mandar pra mim aí, vai dando um alô. Valeu, pessoal. Obrigado por hoje, foi isso. E mais pra frente vai ter mais conteúdo. Um grande abraço, pessoal. Abraço.